Gente boa, hoje um dia especialíssimo na minha vida, um dia diferente e muito especial. Você deve estar aí se perguntando, poxa, um podcast do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Escobar saiu da Globo? Não saí da Globo não, na verdade, o que está acontecendo aqui hoje é uma experiência que eu vou somar para a minha vida, que é falar sobre o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro podcast, Pode Bradar, que eu tenho a honra, a satisfação, a alegria, por que não dizer também a responsabilidade de conduzir. Hoje o papo é com ninguém mais, ninguém menos que o homem responsável por esse espaço, Tarcísio Salles, Coronel Tarcísio Salles, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, também secretário de Estado de Defesa Civil. É um prazer conversar com o senhor. Vou chamá-lo de senhor para ficar aqui dentro do protocolo militar. Não, fica à vontade. Beleza? Eu fico à vontade. Né? Senhor Coronel Tarcísio Salles. A gente vai conversar, entre outras coisas, sobre essa iniciativa, dessa aproximação do Corpo de Bombeiros com a população, e aqui eu me sinto representando a população do Estado do Rio de Janeiro nesse papo com o senhor. Já falei muito, eu quero saber o seguinte, para começar, comandante. Pode bradar? Pode bradar. Então é comigo mesmo. Pode Bradar, o podcast do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Comandante, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui conversando com o senhor. Escobar. Parabéns por essa iniciativa do Corpo de Bombeiros ter um podcast para a gente saber mais sobre o Corpo de Bombeiros, que é uma instituição super simpática a todos nós, cidadãos. Então, é muito legal estar aqui, eu quero saber tudo. Mas para começar, comandante, quero saber da sua história. Hoje o senhor está completando um ano à frente do comando Sim. do Corpo de Bombeiros. Eu quero saber como tudo começou, a sua inspiração, por que ser bombeiro, até chegar ao comando da instituição. Escobar, primeiro quero te agradecer. Obrigado aqui pela sua presença nesse prédio histórico. Né? Conversávamos um pouco antes, um prédio construído em 1908. Então nós temos muitas histórias aqui. Vimos ali em alguns quadros as nossas primeiras viaturas, né? Puxadas pelos burros, né? Tração animal. Então esse local aqui é quase um templo para cada um de nós, bombeiros militares. É muito simbólico, nós respeitamos muito esse ambiente e ficamos felizes com a sua presença. Né? Sabemos o que você representa para o jornalismo, para o mundo do esporte. Né? Uma pessoa muito agradável, leve. Obrigado. Né? Assim como nós aqui representamos a instituição, você também representa a sociedade, né? Você dá voz a muitos torcedores, a muitas pessoas que gostam do esporte. Então, estamos também honrados aqui com a sua presença. Obrigado. Prazer, um grande prazer. Como é que começou isso na sua vida, coronel? Então, pulando aquela fase, aquela história que todos nós contamos, né? Todos nós, um dia, fomos apaixonados pelo Corpo de Bombeiros, né? As crianças com seus carrinhos, né? do Corpo de Bombeiros. Mas eu vou pular essa etapa que é comum a quase todos. Né? E para falar um pouquinho da minha história, eu, no ano de 1994, eu comecei a me preocupar com o meu futuro. Né? Eu era um adolescente e disse, preciso me dedicar mais aos estudos, né? Preciso conquistar algum espaço. E eu comecei a me preparar, então, para fazer concursos. No primeiro concurso que eu fiz para a área militar, fiquei reprovado, em 94. Normal. Em 95, mais uma vez, fiquei reprovado novamente, mas fui adquirindo experiência. E já no ano de 1996, felizmente, com a graça de Deus, eu fui aprovado aqui no concurso para o Corpo de Bombeiros, para a academia, né, antiga ESFAL. E então ali ingressei no Corpo de Bombeiros como cadete, né, e passei ali 3 anos passando pelo período, né, de formação. Que é duro. Que é duro, não é nada fácil. E em 1999 fui declarado aspirante e iniciei de fato a minha carreira na tropa. Né? E eu sempre conto essa experiência, né, que na academia nós aprendemos muito sobre teoria, né, as noções básicas e teóricas. Mas quando cheguei na tropa foi naquele momento que de fato eu aprendi a ser um bombeiro militar. Porque ali, embora eu oficial, nós tínhamos ali soldados, cabos, sargentos, que eram homens que talvez não tenham tido a oportunidade de ter a formação que eu tive,
porém eram homens experientes, né? Porque no dia a dia, Na prática, né? Eles sabiam como resgatar uma vítima, como tirar uma vítima das ferragens. Então ali eu aprendi muito, né? Agradeço a Deus que eu tive naquele momento ali humildade para aprender com aqueles que tinham mais experiência, que são as nossas praças, aqueles que estão na ponta, no dia a dia, e aprendi muito. E aí prosseguiu a minha carreira, eu fui promovido a capitão, né, a major, e também fiz, né, eu sou bacharel em Direito, então fiz a faculdade, que agregou muito, porque na medida em que a gente vai ascendendo na instituição, nós nos distanciamos um pouco da parte operacional e entramos na parte de gestão. Então, essa formação, né, que eu tive fora ajudou bastante também na minha carreira. Então, resumindo, quem é o Tarcísio? Né? Um dia, um jovem que sonhava, né, conquistar um espaço e que vislumbrou no Corpo de Bombeiros essa possibilidade. Né? E é bom a gente destacar que lá no passado a questão salarial, o reconhecimento, né, deixava muito a desejar. Graças a Deus, hoje estamos numa realidade muito melhor. Mas o Tarcísio é esse cara, né, jovem, que veio do povo. Felizmente tive a oportunidade de estudar, meus pais me proporcionaram isso. E hoje estou aqui, né, tive essa graça de estar na maior posição da instituição, como comandante-geral, secretário de Estado. E a nossa ideia é servir. Estamos aqui para servir uma instituição que nós amamos tanto. Eu quero destacar, é importante, Abessa, o pessoal que está, de repente, assistindo a gente, até jovens, Sim. e que tiveram a primeira derrota e já ficam desestimulados. Você teve 2 derrotas, Sim. né, que foram não ser aprovado 2 vezes. Persistiu, isso é muito importante, gente. A gente tem que persistir, tem que ser determinado para conseguir o que a gente quer. E ser bombeiro é uma profissão que requer muita persistência o tempo inteiro, porque é de um conhecimento muito amplo, né? Verdade. É o salvamento no mar, na rua, incêndio, é muito, muito amplo, né? Então, imagino que seja uma profissão de aprendizado constante, de desafios constantes, que uma hora você quebra a cara, mas depois você aprende. Então, assim, é muita história para contar, o senhor deve ter, com toda certeza. A sua gestão, a gente estava conversando antes aqui de entrar no ar, tem um objetivo muito legal, eu não tinha esse conhecimento, da coisa da capilaridade da instituição por todo o Estado. Sim. E o senhor estava me dizendo do projeto Bombeiro 100%. Eu queria que o senhor levasse a população, ao conhecimento da população, esse projeto ambicioso. Sim. Eu imagino que seja bastante desafiador, mas que dá uma tranquilidade a todos nós cidadãos. Sim. Atualmente, o Corpo de Bombeiros faz uma cobertura de 100% do território do nosso estado. Inclusive, fazemos alguns atendimentos até na área ali de fronteira, com São Paulo, Minas, Espírito Santo, porque por vezes a unidade do Corpo de Bombeiros de Minas ou do Espírito Santo fica mais distante do que a nossa unidade aqui no Rio de Janeiro. Então, fazemos a cobertura de todo o estado. E são quantos municípios? São 92. São 92. Isso. Estamos presentes em 61 municípios, restando então 31 cidades. E o nosso projeto é que tenhamos uma unidade do Corpo de Bombeiros em cada cidade. Então seremos o único estado da federação com unidades do Corpo de Bombeiros em todas as cidades. Isso é muito importante para a gente, voltando aqui um pouquinho na história. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro é o Corpo de Bombeiros do Império. Nós somos o primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, Corpo de Bombeiros do Império. Só, desculpa interromper o senhor, que começou em 1856. Uau! Vamos completar agora no próximo ano 170 anos de existência, né? Algo bem significativo. Por isso aquelas viaturas, atração animal. Né? É outro tempo. É outro tempo. Né? Então Dom Pedro II, né, viu a necessidade, né? Aconteceram alguns incêndios naquele momento na cidade e entenderam que havia a necessidade de ter, né, uma unidade de salvamento, uma unidade de combate a incêndio. Quero até fazer um parênteses aqui, antes de avançar um pouquinho no Bombeiro 100%. Contava recentemente aqui essa história, que eu tomei conhecimento dela há uns 10 anos, eu não sabia, né, que na formação, na criação do Corpo de Bombeiros, os nossos primeiros bombeiros militares foram negros, chamados escravos livres.
como acontecia? Naquela época, o governo, né, da Inglaterra havia elaborado uma lei proibindo o tráfico negreiro. Então, naquele momento, era proibido o tráfico negreiro. E a Marinha Britânica era uma grande marinha, né, a marinha mais eficiente do mundo à época. Então, em alguns casos, a Marinha Britânica interceptava navios negreiros. E quando isso acontecia, ela escoltava a Marinha Britânica, aquela embarcação, escoltava o navio negreiro até o destino, e quando lá chegavam, esses escravos eram postos em liberdade, os chamados escravos livres. É bem verdade que eles passavam por uma situação muito difícil, porque eles não eram escravos, mas também eram livres, porque haviam, naquele momento, tinham sido colocados em liberdade. Então, a gente imagina que não tinham muitas oportunidades. Não tinha oportunidade, zero. Né? Era um cidadão que ficava numa situação extremamente marginalizado. Difícil, marginalizado. Então, o Corpo de Bombeiros da época, né, com a criação do Corpo de Bombeiros, Dom Pedro II entendeu, né, que se poderia aproveitar aquelas pessoas, né, aquela força de trabalho. Então, os nossos primeiros bombeiros militares são escravos livres. Caramba, e nós temos muito orgulho dessa história, né, porque o Corpo de Bombeiros ele é lançado, ele é criado, né, sobre esse fundamento que é a liberdade. Então nos orgulhamos muito disso. Depois, 40 anos depois, já em 1896, é criada a nossa banda de música. Nossa banda, hoje somos uma banda e uma orquestra, mas à época uma banda. E o nosso primeiro maestro foi Anacleto de Medeiros, também um homem negro, filho de uma escrava livre, uma mulher que foi liberta, né, alforriada. Né? Uhum. E dizem que na época isso também foi uma grande comoção, porque um homem negro, né, estava em uma posição de destaque, né, de tamanha relevância, e ficou em evidência há muito tempo, porque depois com o advento do rádio, né, então a nossa banda tinha assim, uma atuação muito grande no Brasil e fora do Brasil. Então, voltei um pouquinho no tempo, porque realmente nos orgulhamos... É uma história de empoderamento sim, racial, negro. Sim, nos orgulhamos muito dessa história. Mas, voltando ao Bombeiro 100%, então nós tínhamos ali, no passado, né, o Corpo de Bombeiros do Império, passando um pouquinho mais à frente, com o advento da República, nós temos o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal, da capital. E o Corpo de Bombeiros se limitava, então, ao que hoje é o município do Rio de Janeiro. Mais à frente, em 1975, foi feita a fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado com a Guanabara. E aí coube ao Corpo de Bombeiros se expandir, né, para alcançar os outros pontos do estado que não eram atendidos. Então, veja que isso está em curso, né? São 50 anos. E em 50 anos nós não atingimos o objetivo que era se fazer presente em todas as cidades. E, se Deus permitir, no próximo ano nós estaremos cumprindo, né, alcançando esse objetivo. Então, veja que há uma dívida histórica nossa com a sociedade e nós queremos honrar com esse compromisso. Muito legal, mas aí eu fico como leigo pensando, o que é estar presente? Porque quando a gente pensa em estar presente, pensa num quartel, um regimento, não sei como se chama, mas enfim, eu penso num quartel. O que é estar presente? De que forma o Corpo de Bombeiros vai estar presente em todos os municípios? Sim, nós estamos conversando com alguns municípios e alguns municípios vão nos entregar uma estrutura física, uma edificação para que funcione como um quartel de bombeiro militar. Que é o ideal, né? Que é o ideal. Porém, nem todo município pode nos proporcionar essa unidade. Então, nós desenvolvemos o projeto da seguinte forma. Nós teremos uma espécie de motorhome, só que é bem grande, é do tamanho de uma carreta. Esse motorhome vai funcionar como um quartel. E também teremos uma viatura multimissão. E o porquê da viatura multimissão? Para nós entendermos hoje, né, como funciona a nossa matriz operacional, nós temos uma viatura de combate a incêndio e uma guarnição de combate a incêndio, uma outra viatura de salvamento com a sua equipe de salvamento e uma outra viatura, uma terceira viatura, que é uma ambulância, com uma guarnição para fazer aquele atendimento. Então, nessa viatura multimissão, nós unimos os três conceitos. Então, 3 em 1. 3 em 1.
Então ela faz o papel de combate a incêndio, porque ela tem um reservatório de água, o corpo de bomba. Ela faz o papel de salvamento, porque ela tem todo o material, os equipamentos de salvamento, e ela também é uma ambulância. E qual é a grande relevância disso? Nós sabemos hoje que o maior gargalo para os gestores públicos é o RH. Nós temos dificuldade. E o Rio de Janeiro está sob o regime de recuperação fiscal. Então há muita restrição no que diz respeito à realização de concursos públicos. Então nós estamos treinando os nossos bombeiros, formando equipes multidisciplinares, de modo que uma única guarnição vai cumprir esses 3 papéis. Então, como nós chegaremos nos municípios? O prefeito, a cidade que nos oferecer simplesmente um terreno, e nós precisamos nesse terreno de água, luz e esgoto, uma vez entregue, nós vamos chegar com toda essa estrutura, com esse motorhome, vamos colocar assim, que é uma unidade de bombeiro, e também com essa viatura multimissão, e vamos instalar naquela cidade um quartel do Corpo de Bombeiros. Muito legal. Porque você estava me falando, antes da gente começar também, eu achei muito interessante isso, porque, gente, por exemplo, tragédia das chuvas em Petrópolis. A gente imagina a presença do Corpo de Bombeiros, é a primeira coisa que passa pela cabeça da gente. Meu Deus, os bombeiros têm que chegar lá para salvar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Mas a gente não pensa no seguinte: os bombeiros precisam comer, descansar, precisam ter uma mínima estrutura. E quando você não tem essa possibilidade de ter várias unidades próximas umas das outras, como é que faz, né, comandante? Você fica sem apoio para quem está ali salvando as vidas, né? É um negócio bem difícil essa estrutura, né? Sim, posso dar um exemplo. A região serrana do nosso estado é uma região que tem ali um histórico, né, um triste histórico de desastres naturais vitimando milhares de pessoas. Então, vou citar aqui um exemplo de um município, São José do Vale do Rio Preto. Ele fica ali naquela região. Nós não temos um grande histórico de desastres ali, mas fica bem próximo de Petrópolis, por exemplo. Então, quando nós vamos instalar lá uma unidade nesses moldes aqui, do Bombeiro 100%, por exemplo, num caso de desastre em Petrópolis, toda essa estrutura vai se deslocar para Petrópolis. Então, como funciona hoje? Hoje nós colocamos os bombeiros nas viaturas e eles se deslocam para o local, né? Tanto os nossos bombeiros, a nossa força de trabalho, também bombeiros militares na Defesa Civil. Então chegamos com aquele aparato de defesa civil, de salvamento, e os bombeiros trabalham ali, mas há de fato uma dificuldade logística, né, de prover alimentação. É importante uma área de descompressão, é importante que o bombeiro militar, depois de 24 horas de trabalho, consiga tomar um banho, precisa repousar um pouco. E o que nós vamos fazer? Nesse exemplo que eu dei aqui, com essa viatura, com essa estrutura, nós vamos deslocar essa equipe com o seu próprio quartel. Então os bombeiros vão... Essa unidade é móvel. É móvel. A finalidade é estacionária, mas ela pode ser removida em casos extraordinários. Então, nesse exemplo, esse novo quartel, ele vai se deslocar. Então, vai a viatura de socorro, vai, obviamente, a guarnição e também o quartel. Então, ali está a roupa de cama do bombeiro, está a cama que ele dorme, o banheiro. Então, ele pode ali utilizar aquele ambiente como área de descompressão e também, né, para descansar nos intervalos de trabalho. Então, isso é um ganho logístico muito significativo para as nossas operações nesse cenário de desastre. E que certamente tem como consequência também melhorar a eficiência do trabalho por lá. Sim, não há dúvida. Se você oferece uma estrutura melhor para quem está lá de frente com a tragédia, a eficiência aumenta, né? Sim, e isso é uma premissa do nosso comando, né? Eu falei aqui um pouquinho do Bombeiro 100%, onde queremos chegar, né? Mas eu posso falar aqui um pouquinho também sobre o que estamos fazendo. Claro. Né? E a premissa do nosso comando é cuidar de quem cuida. Porque nós entendemos que um bombeiro que tem condições adequadas de trabalho, que tem os equipamentos corretos, que tem uma boa alimentação, esse bombeiro vai produzir muito mais na linha de frente. Então, cuidar de quem cuida, esse é o nosso lema. Nós precisamos cuidar dos nossos bombeiros, por isso estamos investindo muito no nosso sistema de saúde, né? Nós temos um sistema
de saúde próprio. Então, estamos fazendo uma reforma do hospital, vamos reinaugurar uma policlínica em Campos e tantas outras. Reinauguramos a policlínica de Nova Iguaçu. Estamos investindo muito na saúde do bombeiro militar, sobretudo na prevenção, para que esse militar tenha tranquilidade e saúde, né? Não só física, como emocional, para atuar no dia a dia. E entendemos que cuidando do bombeiro, estamos cuidando da sociedade. Estão mesmo, né? Você falou, comandante, dessa coisa do desastre natural. Isso tem feito o Corpo de Bombeiros pensar numa adaptação, numa evolução constante, porque, pelo menos a percepção que a gente tem é que os desastres são cada vez mais constantes e cada vez mais sérios. Com chuva, com fogo em florestas e tudo mais. Isso é um pensamento do Corpo de Bombeiro hoje, se adaptar a essa nova realidade? Sim. É fato que a mudança climática, esses eventos climáticos extraordinários ou de grande magnitude, né, eles estão numa ascendente. Né? A cada dia temos mais eventos e mais sérios, né? Mais sérios dessa natureza. Então, isso é uma questão que não podemos negar e também irresistível. Né? Não temos como evitar. A gente tem que trabalhar com o conceito de mitigação. A gente tem que trabalhar com risco. Então, é necessário um investimento nesses lugares na infraestrutura, no saneamento básico, na limpeza dos rios. Isso, felizmente, vem acontecendo. Nós tivemos um período de chuvas fortes esse ano, na Costa Verde e na região serrana, e vamos dizer assim que a infraestrutura da cidade se comportou de maneira bem mais satisfatória. Então esse é um ponto governamental, vamos colocar assim, graças a Deus o dever de casa está sendo feito. Agora, quanto à corporação, nós precisamos atuar sobretudo na prevenção. Então a gente está adotando uma série de medidas. Quais são elas? O fortalecimento do nosso sistema estadual de defesa civil. É importante colocar isso, Escobar, que a defesa civil ela atua em 3 níveis. Nível federal, nível estadual e nível municipal. Mais ou menos a ideia do SUS. Né? Então atuamos em 3 níveis. Então cada município tem que fazer o seu dever de casa. E nós, o Estado, temos o dever de dar apoio e suporte a todos os municípios. Então, no momento de desastre, é o município que dá a primeira resposta. E, no segundo momento, somos acionados e atuamos. Então, por exemplo, vou te apontar agora a nossa medida mais recente. Nós inauguramos aqui, no quartel central, uma sala de crise. Então, uma sala de monitoramento. Então, no momento de desastre, nós acompanhamos aqui com todas as informações que são imprescindíveis e tocamos todo o processo logístico daqui, porque precisamos de ter homens ali trabalhando, mas precisamos de homens fora para prepararem todo esse processo logístico. Então, inauguramos no dia 2 de julho uma nova sala de crise com esse viés para grandes operações do Corpo de Bombeiros e grandes operações da Defesa Civil. Estamos investindo também na ampliação do sistema de alerta e alarme, que é aquele conceito das sirenes nas comunidades associadas ao pluviômetro, então atingindo um determinado índice de precipitação, de chuva, essas sirenes são acionadas e nós alertamos a população. Como acontece com a Avenida Niemeyer, que ela é inclusive fechada. Sim. Nessas situações. Sim. E então esse alerta, né, que nós emitimos para que as pessoas se desloquem, saiam das suas residências. Então, de fato, é necessário um investimento tecnológico. E estamos fazendo isso. Né? O governo do estado tem investido nisso. Eles entenderam a necessidade de nós atuarmos, sobretudo na prevenção, porque a resposta em um desastre, a resposta é essencialmente feita pelo Corpo de Bombeiros. Mas precisamos trabalhar e trabalhar muito antes para que as cidades, as localidades se tornem mais resilientes. Estamos trabalhando, aí nós poderíamos apontar várias ações aqui, mas aí nós vamos passar a tarde toda falando. Vamos fazer outros. Vamos fazer outros. Aí vai fazer outros. Esmiuçando todas essas iniciativas. É interessante falar exclusivamente das iniciativas na área de defesa civil.
Porque isso faz o cidadão se sentir protegido, né? Porque Sim. quando a gente fala proteção, a gente pensa logo na polícia, né? Sim. A questão da segurança, da violência. Mas quem já passou por uma situação de acidente, uma situação que você não sabe muito bem o que fazer, que fica todo mundo meio baratinado, a chegada da viatura do Corpo de Bombeiros, ela muda o cenário imediatamente. É uma sensação de alívio para todos, quem está em volta da situação e para quem foi vitimado também, né? Eu já passei por isso, já pude presenciar de perto, viver isso. E quanto mais tiver investimento e preparo do Corpo de Bombeiros, mais seguro a gente se sente, porque isso é segurança também. Sim. É uma sensação gostosa de ter alguém zelando por nós. Sim. Escobar, é importante que a população tenha ideia do que é o Corpo de Bombeiros. É importante, a gente gosta aqui de receber visitas. O quartel é do Estado, é da população, sobretudo. Então é importante que as pessoas nos visitem aqui e conheçam a nossa estrutura, as nossas viaturas. Estamos prontos para recebê-los. E, assim, muitas vezes a sociedade não tem ideia do aparato que está disponível. Recentemente fizemos um salvamento na Pedra do Sino, em Teresópolis. Inclusive, teve uma boa cobertura no Fantástico. Fantástico, né? É verdade. O que acontece? Uma pessoa escorregou, caiu entre rochas, uma fenda e ficou presa. E aí a pessoa, ele relata que perdeu, né, a consciência e que quando ele retoma a consciência ele está literalmente entalado ali. E é um salvamento muito difícil. Então, felizmente, né, alguma pessoa passou ali perto e ele teve força para pedir socorro, tá? E nós fomos acionados. Então nós disponibilizamos ali uma aeronave, então foi um helicóptero, com uma equipe de salvamento altamente especializada. Nós falamos muito do BOP, né? Que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Mas nós aqui no Corpo de Bombeiros também temos um grupo de operações especiais. De elite. De elite. São os melhores dos melhores. Nós temos aqui muitos cursos operacionais. Escobar, os nossos bombeiros são realmente muito bons. Nós nos orgulhamos desses bombeiros. Temos bombeiros aqui com curso de salvamento em altura, curso de salvamento em montanha, curso de combate a incêndio florestal, curso de salvamento no mar. São diversas especialidades. E há militares que acumulam vários cursos. E quando nós criamos... Aí a farda fica cheia de coisa, né? Fica cheia de coisa, é isso aí, referência aos cursos. Quando nós criamos esse grupo de operações especiais, nós fizemos um processo seletivo onde pontuava ali, para integrar esse grupo, os militares que têm a maior quantidade de curso, os cursos que têm maior aplicação na instituição. Então, realmente é um grupo de elite, né? São profissionais extraordinários. E voltando a esse salvamento, estava ali, felizmente, graças a Deus, à disposição daquele cidadão, um helicóptero e homens altamente treinados. No dia a dia, recentemente nós fizemos um salvamento também com o nosso helicóptero, na linha vermelha. Eu lembro. Não é? Então, às vezes, o cidadão ele não tem ideia de que, caso ele se envolva num acidente automobilístico, ele tem à disposição, caso o estado dele seja muito grave, e o médico que está presente, o médico do Corpo de Bombeiros presente, entenda a gravidade do caso, o cidadão tem à disposição dele uma aeronave. Nós temos 5 aeronaves. Então, é um aparato que custa muito caro. Eu até citei e mostrei aqui no quartel, né, para você, alguns casos. Por exemplo, nós temos a nossa viatura de salvamento aéreo, conhecida como escada Magiros. Aqui nós chamamos de escada e plataforma. Mas uma escada Magiros é um equipamento que o custo é entre 10 a 12 milhões de reais. Uau! Vejam, né? Então às vezes o cidadão observa aquele equipamento passando, ele não tem ideia do quanto custa aquele equipamento. E as viaturas de combate a incêndio custam em média 2,5 milhões de reais, porque nós temos o que há de melhor no mundo. Nós procuramos, né, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro tem os melhores equipamentos do mundo. Nós não perdemos em nada para outros corpos de bombeiros em termos de tecnologia. E é importante que o cidadão saiba disso, até porque, Escobar, existe a taxa de incêndio. É isso. E é a taxa de incêndio que faz o custeio disso. Tirando a folha de pagamento,
todas as despesas do Corpo de Bombeiros, despesas de custeio e despesas de investimento, são custeadas pela taxa de incêndio. Então, eu faço aqui até um apelo, né? Me dirijo aqui a cada cidadão para dizer que tenham a certeza de que o pagamento da taxa de incêndio é destinado exclusivamente para equipamentos da corporação. Então, isso é uma grande conquista, o fundo é nosso, o governo do estado nos deu total liberdade para que possamos executar 100% desse recurso e confesso que, por vezes, o governo do estado até faz um aporte para despesas ainda maiores, dependendo das necessidades. Então, assim, a taxa de incêndio é muito importante, a taxa de incêndio salva vidas e nós temos um índice de inadimplência que queremos enfrentá-lo, temos a esperança em reduzir esse índice e quero pedir aqui a cada cidadão que contribua, porque certamente nós vamos investir na corporação e isso volta para o cidadão. Volta, tem retorno. Um dia você pode precisar. É verdade, é verdade. E numa situação, às vezes, muito difícil. E somos todos clientes, inclusive nós bombeiros, podemos precisar dos bombeiros. E é importante que você, querido carioca, tenha a certeza de que para o Corpo de Bombeiros uma vida importa, né, comandante? Sem que às vezes pode passar pela cabeça da pessoa assim, não vai vir um helicóptero aqui só para me salvar. É verdade. Vai sim. Então, assim, conte com isso. Isso dá um conforto muito grande pro coração da gente. Meu comandante, vou fazer meu comercial aqui também pro senhor. Deve. Porque eu fui comissário de bordo e eu fiz curso de primeiros socorros, que era revalidado ano a ano e tal. Há muito tempo que eu não faço, mas algumas coisas, é igual andar de bicicleta, aquilo fica na cabeça da gente. E a minha mulher até brinca comigo que parece que as coisas acontecem sempre perto de mim. Atrai, né? Atrai. Então eu já tive a oportunidade de sair de casa para trabalhar, virar a esquina e ter um carro começando a pegar fogo e eu pegar o extintor do meu carro e controlar o fogo, o incêndio. Já aconteceu no avião também de um forno dar um curto-circuito e começar uma labareda e a gente conseguir apagar. E aí vem as normas de segurança, eu estava falando de prevenção, né? No avião, onde tem porta tem que ter um comissário. E muitas vezes a gente não levava isso muito a sério, né? Mas se as normas existem é porque elas têm uma razão de ser. Imagina se esse forno começa a pegar fogo ali e não tem ninguém na posição. O avião teria caído incendiado. Então, assim, as coisas fazem sentido. As regras existem por uma razão de ser. Porque, de alguma forma, pelo não cumprimento daquilo, aconteceu uma tragédia. Eu já tive a oportunidade de estar correndo na praia de São Conrado e um acidente de moto aconteceu, o pai com o filho entrou em estado de choque e eu consegui contornar a situação da criança enquanto o pai estava ali numa situação um pouquinho pior. E aí foi que eu até mencionei já aqui o alívio que é, a sensação que é de chegar um profissional que vai chegar naquela situação e vai resolver a situação, porque é muito aflitivo você ver um ser humano em dificuldade. Sim. E não tem instrumentos, conhecimento para ajudar, para salvar uma vida, né? Então, quando chega a viatura equipada e com profissionais para fazer aquele salvamento ali, saber o que fazer, e eu, como já tive a experiência de ser comissário, eu fiquei observando muito a coordenação da equipe, falar comigo, saber da criança, 2 já foram lá na vítima que estava deitada numa situação pior, a preocupação do tenente naquele momento, que estava na guarnição, de me passar o telefone dele para eu saber do menino depois, porque ele viu que eu estava muito preocupado. Então, assim, o cuidado e o profissionalismo, né, de ter ali o Corpo de Bombeiros presente. Então, eu já pude, além de contribuir de alguma forma, eu já pude presenciar o que é a chegada de uma viatura no Corpo de Bombeiros numa situação difícil para o leigo, para quem não está acostumado a lidar com aquela situação. Então, eu acho que posso falar e estou muito honrado e muito feliz de ter essa oportunidade aqui de testemunhar a importância do Corpo de Bombeiros para a sociedade. Mas eu quero saber do senhor o seguinte, agora que a gente está terminando, poxa, mais uma vez te agradecer pelo convite de estar aqui diante do comandante, Corpo de Bombeiros, gente. Quando que eu ia imaginar um negócio desse? E de saber mais sobre a corporação e de ver que a corporação está preocupada em se profissionalizar cada vez mais e atingir um número maior de pessoas também que tenham acesso ao Corpo de Bombeiros. Mas eu quero saber do senhor quem pode bradar. Escobar, essa é fácil. Quem pode bradar
é a população do nosso estado. O que é bradar, comandante? Bradar é aquele momento em que o socorro é acionado. A população liga, as pessoas ligam, pedem socorro e nós falamos assim, pode bradar. E naquele momento nós saímos com as nossas viaturas, com o nosso trem de socorro, alegres e motivados. É sempre uma emoção quando nós saímos do quartel com as nossas viaturas formando um comboio. Muitas vezes não, né? Nós nunca sabemos o que vamos enfrentar, mas saímos com amor no coração, tendo a certeza de que vamos fazer o melhor e acreditamos sempre que vamos salvar ali as vítimas. E nesse ponto é muito importante a ação da população, porque às vezes as pessoas ficam ali perplexas diante de um acidente, diante de um atropelamento, de um incêndio e não acionam o Corpo de Bombeiros, né? É preciso acionar o Corpo de Bombeiros, discar ali 193, então aqui pelo celular, pelo telefone será possível acionar o socorro também. O tempo-resposta é ainda menor, é muito mais rápido acionar o socorro pelo aplicativo que fazer uma ligação. Então, assim, é importante a colaboração da sociedade. Outra questão também que a gente deve aqui destacar, você contou a sua experiência, e essas experiências são importantes. As experiências contadas salvam vidas. Nós temos mídias sociais, Instagram e outras mídias, e nós publicamos vídeos, orientações, falamos sobre salvamentos, questões que instruem, orientam cada cidadão. Então, é interessante que acompanhe as nossas mídias sociais, porque o cidadão que acompanha, ele terá condições de agir em alguns momentos, obviamente, acionar o socorro, pedir o socorro, mas enquanto o socorro não chega, naqueles minutos ali de angústia, esse cidadão estará preparado para atuar de alguma forma. Isso. Às vezes, proteger a vítima, no caso de um atropelamento, a vítima está na rodovia, está num local que ela pode, infelizmente, ser atropelada. Então, uma sinalização com muita cautela, né, para que não vire vítima. Então, a gente não pode, no ambiente de socorro, a gente tem que ter muita preocupação para que não venhamos a ter outras vítimas. Né? Então, com muita cautela. Mas nos nossos vídeos aqui, nós orientamos. As pessoas que observarem saberão como acionar o Corpo de Bombeiros e como atuar ali naquele momento até a chegada do socorro. Muito bem. Carioca, Fluminense, você pode bradar, né? E esse é o primeiro Pode Bradar, muitos outros virão na sequência. Mais uma vez vou usar essa palavra da honra de estar aqui presente no primeirão. Muitos outros virão. Muito obrigado por esse chamamento, por essa alegria que o senhor me deu de me chamar aqui. Posso bradar, não? Pode bradar. E que venham muitos outros. Outros. É isso aí. Esperamos você. Ah, tá bom, só chamar. Bradei.